Olá, aluno do curso Professor Pimentel. Eu sou o Tercílio Rogério, professor da matéria de Legislação de Trânsito. E como de costume pela escola, nós vamos fazer uma correção das questões do concurso do Detran. Nós vamos iniciar pelas questões da prova de oficial administrativo, que na verdade foram 20 questões da matéria de legislação, e nós vamos resolver uma a uma, comentando sobre cada questão. Vamos dar início então. Nessa questão, a questão de número 41, ela traz o enunciado, ela traz mais 3 assertivas, e aqui ela quer saber qual que está correto. Esse tipo de questão nós trabalhamos muito com os nossos alunos. Por quê? Porque é o estilo de questão que a FCC trabalha. Então vamos lá. Ela fala o seguinte, as motocicletas e motonetas, deixa eu só anotar aqui, eu vou fazer uma questão interessante. Então nós vamos resolver 20 questões. E aí eu vou anotar todas as questões que nós tratamos na aula de véspera com os nossos alunos. Questões que, antes de cada prova, o curso Pimentel também desenvolve uma aula de véspera, e aí os professores dão algumas dicas sobre as questões da prova que virá no dia seguinte. Então, eu também fiz isso com os nossos alunos e passei algumas dicas sobre a prova. E aí, muitas das questões que nós vamos resolver aqui, eu passei a resposta no dia anterior. Então, eu vou anotar as que eu passei a resposta, para que ao final nós possamos comparar. Veja, as motocicletas e motonetas destinadas ao transporte remunerado de mercadorias, motofrete, somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo órgão ou entidade executiva de trânsito dos estados do DF, que na verdade seria o Detran, exigindo-se para tanto. Essa foi uma questão que eu dei a resposta num dia anterior à prova. Vou anotar aqui. Veja, ele traz 3 enunciados. Registro como veículo de categoria de carga, instalação de protetor de motor mata-cachorro, fixado no chassi do veículo, destinado a proteger o motor e a perna do condutor em caso de tombamento, nos termos da regulamentação do CONTRAN. Instalador de aparador de linha de antena corta-pipa, nos termos da regulamentação do CONTRAN. Veja, aí aqui eu tenho essas alternativas. Olha, essa aqui e essa de baixo estão corretas. A única pegadinha da questão é o seguinte, que o veículo eles tem que estar registrado como aluguel e não como de categoria de carga, certo? Então, como categoria de carga, mesmo porque o veículo não existe a categoria de carga, o veículo existe como espécie carga. Então, a categoria dele que é aluguel. Então, veja, o gabarito correto é a alternativa B, e aí a questão será respondida de acordo com o artigo 139A do CTB. Vamos para mais uma questão. Veja, o registro dos tratores e demais aparelhos automotores destinados a puxar ou arrastar maquinaria agrícola ou executar trabalhos agrícolas será efetuado sem ônus. Essa também foi uma questão que eu dei a resposta um dia antes da prova. Por quê? Porque como era uma prova do Detran, nós estávamos acostumados a registro ou Detran ou município nos casos de veículo de propulsão humana e tração animal. No entanto, aqui é uma exceção. Por quê? Pelo Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. Não. De acordo com a regulamentação estabelecida em legislação municipal. Também não. Porque municipal é só propulsão humana e tração animal. C. Pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Muito menos. D. Pelo Ministério da Agricultura, Pecuária, Abastecimento, diretamente ou mediante convênio. E E. De acordo com a regulamentação estabelecida em legislação estadual do domicílio. Também está errado. O gabarito correto é a alternativa D. E essa alternativa está de acordo com o artigo 115, parágrafo 4º do CTB. Essa também foi uma questão em que tratamos na aula de véspera e eu dei a resposta um dia antes da questão cair na prova. Vamos para a próxima. E aí também ele traz a questão, traz 3 assertivas e ele quer saber qual que é a correta. Então vamos lá, vamos trabalhar. Veja. Quanto à condução coletiva de escolares, considere. Então, veja, 1. Para a emissão da autorização a ser emitida pelo órgão ou entidade executiva de trânsito dos estados do DF, que é o Detran,
será exigida a inspeção anual para verificação dos equipamentos obrigatórios. Veja, não é a inspeção anual, é a inspeção semestral. Então está errada a primeira assertiva. 2. Para que veículos especialmente destinados à condução coletiva de escolares possam circular, a autorização emitida pelo DETRAN, órgãos ou entidades executivas de trânsito dos estados do DF, deverá ser fixada na parte interna do veículo, em local visível, com a inscrição da lotação permitida, sendo vedada a condução de escolares em número superior à capacidade estabelecida pelo fabricante. Essa, a princípio, está correta. Vamos para a próxima. Veja. 3. O condutor do veículo destinado à condução de escolares não deve ter cometido nenhuma infração gravíssima ou ser reincidente em infrações médias e graves durante os 12 meses. Essa também foi uma questão que eu falei a resposta na véspera. Por quê? Porque, na verdade, o condutor não pode ter grave, gravíssimo ou ser reincidente média, que é a regra geral aplicada a todas as situações que envolvem reabilitação, para cassação da permissão e para mudança de categoria. Então, aqui, a única que está correta é a 2. Então, o gabarito correto da alternativa é a C, que está de acordo com o artigo 136 do Código. Veja, então nós respondemos 3 questões até agora, e 3 questões nós tratamos no dia anterior da prova. Mais uma. À esquerda estão descritas algumas gradações para habilitação previstas no CTB, e à direita estão relacionadas às suas categorias. Veja, então eu tenho aqui na esquerda a gradação e na direita a categoria correspondente. 1B, 2C, 3D, 4E. E aí o que a questão quer? Ela quer saber a coluna que está correta. Essa também foi uma questão que eu trouxe um dia anterior à prova, porque ela tanto está no código como na resolução 541, que regulamenta o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Então vou marcar de novo aqui, ó. Também passei a resposta dela um dia antes. Então vamos lá. Condutor de veículo motorizado não abrangido pela categoria A, cujo PBT não exceda 3.500 kg e cuja lotação não exceda 8 lugares, excluído o A do motorista. Veja, essa é a categoria B. Essa está correta. Então vamos olhar aqui, ó, um B e um B. Então veja que as outras duas estão erradas. Então veja, um B e um B. Agora, se há um B e um B, a 4E está correta. Então vamos conferir. Condutor de veículo motorizado utilizado no transporte de carga, cujo peso bruto total exceda 3.500 quilos. 4E. Então, na verdade, vamos olhar aqui um pouquinho. Veja. 4E ela também está correta. 4E. 2C. Condutor de combinação de veículos em que a unidade acoplada, reboque. Vamos lá. Condutor de combinação de veículos em que a unidade acoplada, reboque, semi-reboque, trailer ou articulada tenha 6.000 kg no PBT ou veículo cuja lotação exceda a 8 lugares. Está falando aqui que é a 2C. E condutor de veículo motorizado utilizado no transporte de passageiros cuja lotação exceda a 8 lugares, excluído o motorista. Vamos olhar aqui, ó. 1B, 2, 4E, 3, 3D e 2C e 4 a 2C. Então veja, vamos verificar aqui porque a correta é essa aqui, ó, 3D. Vamos voltar aqui, ó. Condutor de veículo motorizado utilizado no transporte de passageiros cuja lotação exceda 8 lugares. Essa aqui também está correta. Vamos ver aqui a próxima. 2C. 2C. Condutor de combinação de veículos em que a unidade acoplada, reboque, semi-reboque, trailer ou articulada tenha 6.000 kg ou peso bruto total ou veículo cuja lotação exceda a 8 lugares. Veja, aqui tem um equívoco aqui nessa questão. Porque aqui, na verdade, ela é a E e aqui ela é a C. Então, vamos voltar aqui. Aí é a E, aqui C. Veja. 1B, correto. A 2. Ah, tá. Agora eu entendi. É isso mesmo, ó. A 1 é a B. 2, ela é a E,
Ó, combinação de veículos em que a unidade acoplada, reboque 6.000 kg. Aqui é AE. Então está correto, é AE aqui. Agora 3. Condutor de veículo motorizado de passageiros cuja lotação exceda a 8 lugares. Aqui, na verdade, é a D. E agora, por último, é a C. Transporte de carga. Então veja, o gabarito correto, agora eu entendi a lógica da questão. O gabarito correto é a A, que está de acordo com o artigo 143 do CTB. Então veja, essa questão nós também falamos aqui na aula de véspera. Então nós resolvemos até agora as questões 41, 1, 2, 3, 4 questões. Então das quatro eu dei a resposta aqui no dia anterior. Vamos para a 45. Veja, considere os 3 motoristas que cometeram infração de trânsito conforme a tabela abaixo. Então ele traz 3 infrações e aqui ele fala, como medida administrativa, além da penalidade de multa e recolhimento de documento de habilitação, deverá ocorrer. Veja. Então ele traz aqui, ó, motorista 1, deixar o condutor de prestar socorro à vítima. 2, transitar ao lado de outro veículo, interrompendo ou perturbando o trânsito. 3, deixar o condutor envolvido em acidente com vítima de preservar o local. Nessas 3 infrações, ele está falando assim, olha, com medida administrativa, além da penalidade de multa, deverá ocorrer o recolhimento do documento de habilitação. O que nós aprendemos aqui no nosso curso é o seguinte, que toda infração que é gravíssima e que prevê a suspensão, ela automaticamente prevê o recolhimento do documento de habilitação. Isso. Então, assim, o que nós temos que gravar aqui? O que nós temos que gravar? A única infração aqui que prevê a suspensão do direito de dirigir é essa 3. Então, se a única que prevê a suspensão de forma imediata, é a única que prevê o recolhimento do documento de habilitação. Então, o gabarito aqui é o AE, de acordo com o artigo 176, inciso 3 do CTB. Essa eu não falei no dia da véspera, porque é uma infração relacionada é uma questão relacionada à infração, e infração eu não tratei no dia da véspera. Vamos lá para 46. E aqui ele traz 5 alternativas. Veja, ele quer saber o seguinte, ele traz 5 alternativas e ele quer saber a competência do CETRAN. Ele fala, ó, de acordo com o CTB, compete ao CETRAN e ao CONTRANDIF. Veja, implementar as medidas da Política Nacional de Trânsito e Educação para o Trânsito. Veja, isso aqui, salvo engano, é uma competência da PRF. Então, não é do CETRAN. Outra, efetuar levantamento de locais de acidente de trânsito e o serviço de atendimento e socorro. Essa também, se eu não me engano, é uma competência da PRF. Então, também não é. Encaminhar aos órgãos, entidades executivas e transecutivos rodoviários informações sobre problemas observados nas autuações e apontado em recurso. Essa é uma competência da JARE. Também não é. Então, veja, supervisionar a implantação de projetos e programas relacionados à engenharia, educação, administração. Veja, supervisionar. De quem que é essa competência? Se eu não me engano, essa competência ela é do Denatran, fiscalização de trânsito. Não, não é do Denatran, que está aqui fiscalização de trânsito. E aí? Estimular e orientar a execução de campanhas educativas de trânsito. Essa alternativa E, eu dei a resposta no dia da véspera. Eu falei do CONTRAN, do CETRAN, falei da competência e falei, olha, essa competência aqui, ela dispara em prova. Por quê? Porque ela se confunde com a competência do Denatran. Então, essa alternativa eu também dei a resposta na véspera. Falei, olha, essa alternativa ela equivale ao CETRAN, e na verdade ela foi cobrada e o gabarito correto é a E. Supervisionar a implantação de projetos e programas relacionados com a engenharia, educação, administração, policiamento, fiscalização do trânsito e outros, visando a uniformidade do procedimento. Se eu não me engano, essa competência ou ela é do CONTRAN ou ela é do Denatran. Se eu não me engano, é um dos dois, mas não é do CETRAN. Mas essa aí aqui eu me lembro, que exatamente na aula de véspera eu falei sobre isso, e que ela despencava em concurso, porque ela se confunde muito com a competência do Denatran. E aí as bancas exploram muito essa questão. Vamos agora para a próxima. Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima nas vias urbanas será. Então veja, aqui tem 5 alternativas. Essa aqui eu também falei na aula de véspera, que é aquela fórmula que a gente sempre fala com os alunos, que é o LCAT.
E aí é 30, 40, 60 e 80. Então, veja, 80 nas vias de trânsito rápido, ó. 80, 80, vamos ver se tem mais 80. 90 e 80. Então, veja, 80 nas vias de trânsito rápido, 60 nas vias arteriais e 40 nas coletoras. Então, tudo indica que o gabarito correto aqui é a alternativa A, que está de acordo com o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 1. Então, essa regra a gente trabalhou com os alunos, por quê? Porque essa questão de velocidade, quando não há sinalização, ela sempre vem cobrada em prova, sempre. Toda prova que pede legislação de trânsito, vem essa questão. Então, o que eu fiz? Eu passei essa regra para os alunos, e aí vejo, falei, olha, se cair, você vai lembrar da sigla LCAT. Você já coloca as velocidades, e aí vai ficar tranquilo, porque você só vai procurar na questão, na alternativa correta, a que se enquadra em todas essas velocidades, e lá você vai ter a resposta da questão. Então, exatamente foi isso que ocorreu. Vamos para a próxima questão. 48. Respeitadas as condições operacionais de trânsito da via, a velocidade mínima em uma via que não deve ser aplicada aos veículos que nela traficam, não. Veja, eu também tratei dessa questão na aula de véspera. Eu falei assim, olha, qual que é a velocidade média? É a máxima dividido por 2. Eu também falei isso na aula de véspera. Então, veja, pode ser inferior a 30 km nas vias urbanas e 60, não se pode afirmar porque cada tipo tem uma velocidade. Não possui nenhum tipo de regulamentação? Possui. Não pode ser inferior à metade da velocidade máxima estabelecida. Veja, o gabarito correto é a alternativa C, porque, veja, não existe uma regra, é metade da velocidade que é para aquela via, então não tem uma velocidade mínima e máxima já fixada. Eu tenho que pegar a máxima para a via e dividir por 2. Então é exatamente o que se enquadra na alternativa C aqui. Vamos aqui para mais uma questão. A sinalização terá a seguinte ordem de prevalência. Também foi uma questão que eu falei na aula de véspera, eu trouxe uma tabela mostrando 1 a 1. Vamos lá. A sinalização terá a seguinte ordem de prevalência. As ordens do agente de trânsito sobre as normas de circulação e outros sinais, os sinais sonoros sobre as indicações do semáforo, as demais normas de trânsito sobre as indicações, os sinais luminosos sobre as ordens do agente, os dispositivos de sinalização auxiliar sobre as indicações do semáforo. Veja, o gabarito correto é a alternativa A, por quê? Porque a ordem do agente, depois o semáforo, depois a sinalização e depois as normas gerais. A gente falou sobre isso. Então, veja, o gabarito correto é a alternativa A. Mais uma. No que diz respeito à classificação prevista no CTB, os veículos classificam-se quanto à espécie em. Essa também foi uma questão que eu falei na aula de véspera. Eu trouxe uma tabela com a sigla TEC e coloquei quanto à tração, quanto à espécie, quanto à categoria. E aí eu falei assim, olha, o único veículo que a espécie é uma e que a cor da placa é diferente é exatamente o de coleção que pediram aqui, ó, que é o gabarito. Ele fala assim, ó, de acordo com a espécie, classificam-se em passageiros, carga, misto, competição, tração, especial em propulsão humana é quanto à tração, oficial é quanto à categoria, aprendizagem é quanto à categoria e particular é quanto à categoria, é quanto ao tipo, espécie, categoria, TEC, quanto à tração, quanto à espécie, quanto à categoria. E, na verdade, o gabarito correto é a D, que é aqui, ó, de coleção, especial e coleção. Certo? Então, aqui, ó, o gabarito correto é a D, que está no 96, inciso 2. Eu falei isso na aula de véspera, falando exatamente desse aqui de coleção, que é o único veículo que está como espécie coleção e que ele tem a sua placa de cor diferente. E aí, falei desses outros, que eu vejo aprendizagem, particular também é quanto à categoria, porque o particular tem aquela placa cinza, o oficial tem a placa branca, e o propulsão humana é aquele que é quanto à tração. Não tem nada a ver com a espécie nem com a categoria. Vamos a mais uma aqui, ó.
No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário do veículo automotor adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do CRV é de... E no caso, essa questão eu também trouxe na aula de véspera. Quando eu falei assim, olha, a gente vai falar aqui das hipóteses em que é necessária a emissão de um novo CRV. E aí falei do artigo 134, falei do 123 e falei do 233. E aí, na verdade, tem os prazos aqui. Então, veja, tanto quando eu vou expedir um novo CRV, bem como em caso de mudança no mesmo município em que não é obrigatória a emissão de um novo CRV, o prazo também é 30 dias. 30. Não tem nenhum que é 60 dias e não tem nenhum que é 15. Então, veja, eu poderia ficar aqui, ó, 30. Ficar entre esses dois, mas não tem nenhum que é 60. Então, o gabarito correto é a alternativa B, que está de acordo com o artigo 123 do Código. Vamos para mais uma. Com relação às normas gerais de circulação e conduta, especificamente quanto às bicicletas e ciclomotores, considere. Então, veja, eu tenho 4 assertivas e ele quer saber qual que é a correta. Então, vamos lá. Então, veja, ele quer saber qual que é a correta. Então, eu tenho 5 opções aqui. Então, vamos lá. Desde que autorizado, devidamente sinalizado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via, será permitida a circulação de bicicleta nos passeios. 2. A autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via poderá autorizar a circulação de bicicletas no sentido contrário ao fluxo de veículos automotores, desde que o trecho esteja dotado de ciclofaixa. Na verdade, é ciclovia, está errado. 3. Os ciclomotores devem ser conduzidos pela direita da pista de rolamento, preferencialmente no centro da faixa mais à direita ou no bordo direito da pista, sempre que não houver acostamento ou faixa própria a eles destinada. Liberada a sua circulação em qualquer vias urbanas e proibida a sua circulação sobre calçadas das vias urbanas. Essa também foi uma questão que eu falei na aula de véspera. Ou seja, o ciclomotor é aquele veículo até 50 cilindradas que não pode circular em rodovias e também em vias de trânsito rápido. Então, ele não pode circular em qualquer uma. 4. Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação de bicicleta deverá ocorrer nos bordos da pista de circulação no sentido contrário. Essa aqui também está errado. Então, veja, a única que está correto aqui é a alternativa 1 e a 2, sendo que a 3 eu falei na véspera. Então, se você lembrasse pelo menos da véspera, você mataria isso aqui, ó, 3, a 3 e a 3. Sobraria essa e essa, 1 e a 4. E a 4, ela está absurdo, mesmo porque a bicicleta não pode nem circular em rodovia. Então, ela é absurda. Então, o gabarito correto é a alternativa E, que está de acordo com o artigo 58 e 59 do Código. Então, se você lembrasse do que eu falei no dia anterior, que ciclomotor era aquele veículo até 50 cilindradas, que antigamente ele era registrado pelo município, agora é pelo Estado, e que ele só pode circular em vias de trânsito rápido, não pode circular em trânsito rápido e rodovias, você já mataria essa questão. Certo? Vamos lá, 53. Segundo a resolução 292 do CONTRAN, para a modificação de um automóvel de passageiros para coleção exige-se. Essa questão eles pegaram um pouquinho. Por quê? Porque é o seguinte, eles pediram uma situação que estava no anexo da resolução. Não pediram aquilo que estava no corpo da resolução. Isso geralmente uma banca de concurso não faz. Mas nós, durante as aulas, nós tratamos, porque o veículo de coleção é aquele veículo que tem mais de 30 anos e deve ter um certificado de originalidade atestando que ele tem uma certa porcentagem de originalidade. Então, veja, atestado do Inmetro que apresenta nível adequado de confiança, está errado. Certificado de segurança veicular, está errado. Certificado de originalidade de veículo de coleção e de segurança veicular, está errado. Certificado de originalidade de veículo de coleção apenas e atestado do Inmetro. Veja, embora seja uma modificação, eu vou precisar só do atestado de originalidade. Então, essa eu não falei no dia de véspera, mas a gente falou, né, nas aulas. A gente falou nas aulas. Então, D da resolução 292. Bem que eu tratei especificamente do veículo de coleção, mas naquela parte que falei só da categoria e da espécie. Vamos lá, 54.
essa questão eu também falei na aula de véspera. Eu dei a resposta dessa questão na aula de véspera. Que é sobre a cadeirinha. Vamos lá. Veja, ele tem 3 assertivas e aqui ele me dá as alternativas. Então, veja, excepcionalmente nos veículos dotados exclusivamente de banco dianteiro, o transporte de crianças com até 10 anos de idade poderá ser realizado neste banco, utilizando sempre o dispositivo de retenção adequado ao peso e altura da criança. Falei sobre isso, da Saveiro. Se eu tenho, não tenho banco, eu posso transportar no banco da frente. As exigências relativas ao sistema de retenção no transporte de crianças com até 7 anos e meio de idade não se aplicam aos veículos de transporte coletivo, aos de aluguel, aos transportes escolares e aos veículos escolares e aos demais veículos com PBT também, porque os escolares, essa exigência está suspensa. Então, ou seja, os escolares ele entra aqui, também falei isso na aula de véspera. Na hipótese de quantidade de crianças com idade inferior a 10 anos exceder a capacidade de lotação do banco traseiro, será admitido o transporte daquela de maior estatura no banco dianteiro, utilizando o cinto de segurança do veículo. Veja, então está correto. Então aqui as 3 estão corretas. Então o gabarito correto é a C, que é a resolução 277. A 1, a 2 e a 3 está correta. Vamos avançar um pouquinho. Para circular em vias públicas, os ciclomotores, essa eu não tratei na aula de véspera, e essa questão a banca também pegou pesado, porque ela trouxe aqui uma situação bem específica, né, bem específica mesmo. Então vamos lá. Para circular em vias públicas, os ciclomotores deverão estar dotados dos seguintes equipamentos obrigatórios, a serem constatados pela fiscalização e em condições de funcionamento: espelhos retrovisores de ambos os lados, farol dianteiro de cor branca ou amarela, velocímetro, buzina, pneus que ofereçam condições mínimas, lanterna de freio de cor vermelha, dispositivo destinado ao controle de ruído do motor. B, lanterna de freio, lanterna de cor vermelha na parte traseira, dispositivo destinado ao controle de ruído. C, lanterna de cor vermelha na parte traseira, lanterna de freio de cor vermelha. D, lanterna de cor vermelha na parte traseira, luz de freio. Na verdade, essa aqui está um pouco complicada de se responder. O gabarito correto é a alternativa B, que está na resolução 14, mas essa aqui estava bem truncada. É que assim, se você lembrasse, que a gente falou sempre em aula, eu falei na aula de véspera, quando você não souber, tenha como base o que estudamos no CTB, que na verdade a resolução ela é apenas um complemento. Então veja, lanterna de cor vermelha na traseira, isso é para qualquer veículo. E aí lembra que num dos 5 equipamentos obrigatórios dos veículos que está no código é o escapamento, que é o dispositivo destinado ao controle de ruído, nós falamos sobre isso. Então veja, se você lembrasse disso, você ia saber aqui, ó. Então você iria na alternativa B, certo? Mas essa eu concordo que estava muito difícil mesmo. Vamos lá. Essa eu também falei na aula de véspera, da infração do artigo 175 que caça o documento. Então vamos lá. Aqui nós temos as alternativas, ele quer saber apenas o que está correto. A cassação do documento de habilitação será imposta no caso de residência, no prazo de 12 meses das infrações. Então veja, ele dá 3 infrações: dirigir com a CNH vencida mais de 30 dias, disputar corrida e desobedecer às ordens emanadas da autoridade, do agente ou da autoridade. Nem essa aqui poderia te levar a erro, mas caça quando você dirige o veículo com a categoria diferente, não com ela vencida. Então, na verdade, a única que eu falei, que é o artigo 174, desculpa, não é 175, eu falei sobre isso na aula de véspera, que é essa alternativa aqui. Então, o gabarito correto é a alternativa B, que é a única que está na resolução 723 e também no artigo 261, inciso, se eu não me engano, 2, inciso 2, isso mesmo, do CTB. 57. Antes do registro de licenciamento, o veículo novo, nacional importado, que portar a nota fiscal de compra e venda, o documento alfandegário, poderá transitar. Veja, essa alternativa estava complicada, porque ela pegou uma parte específica da resolução e ela cobrou. Então, veja, ela pode transitar no local de descarga ao órgão de trânsito do município nos 10 dias consecutivos. Veja, a gente sempre verificou, eu falei na aula de véspera, que era 15 ou 30 o prazo, que eu apostava nisso. Então, veja, aqui você já matava essa questão.
Veja, poderá transitar do pátio da fábrica às concessionárias ou indústrias encarroçadoras. C. Do local de descargas às concessionárias ou indústrias. Da montadora ou concessionária ao local de descarga. Do pátio de fábrica ou indústria encarroçadora às concessionárias. Veja, o gabarito aqui era C, mas essa questão estava muito difícil mesmo, porque ela pegou conceitos muito iguais. E, na verdade, é do local de descarga do veículo às concessionárias ou indústrias. E aí, veja, aqui ela inverteu, tá vendo? Ó, da montadora ao local de descarga. E, na verdade, é o contrário. Então, ó, o gabarito correto é a alternativa C, que está de acordo com a resolução 4 de 98. Essa realmente estava muito complicada. C. Essa também, eu falei na aula de véspera, porque eu até comentei com os alunos que era uma aposta na carga horária do curso, né, que é de acordo com a resolução 164 de 2008. Falei, ó, pessoal, dá um 64, se for cobrado, eu acredito que seja cobrado a carga horária. E aí eu trouxe uma tabela falando a carga horária da obtenção e a carga horária da adição. E foi exatamente o que caiu. Ó, o candidato à obtenção para conduzir a ACC ou da CNH, adição ou mudança de categoria de acordo com a resolução 68, somente poderá prestar exame de prática de direção veicular depois de cumprida a seguinte carga horária de aulas práticas. Veja, então tem aqui ó, A, B, C, D e E. Então veja, é sempre quando você vai obter, a carga horária é maior e quando você vai adicionar, a carga horária é menor. Então vamos lá. Mudança de categoria, mínimo de 20 aulas em veículo da categoria para a qual esteja habilitando. Essa aqui está errada porque não existe um 20 para cada um, não. Não é 20 específico para todos. Um é 20 e o outro é 25. Então veja, essa aqui está errado. Para mudança. Para mudança, na verdade, é menor, porque a adição, a obtenção que é 20, o outro é 25. E aí mudança é 20 e 15. Então, essa aqui está errada. A obtenção da CNH no mínimo de 30 horas aulas, está errado, porque no máximo que vai é até 25, eu falei sobre isso na aula de véspera. C, adição de categoria no mínimo 25, não é no mínimo 25, porque depende do veículo que você vai adicionar. Então, na verdade, é 20 para obter e 15 para adicionar. A obtenção da ACC no mínimo 20 horas aulas, eu falei que é 20 horas ou que a ACC ou A é 20 horas. Então, essa aqui está certo. E aí, em todos os casos, deverão ser observados 30% da carga horária para a prática de direção veicular no período noturno. Também falei na aula de véspera, são 20% para o período noturno. Então, o gabarito correto é a alternativa D, que é a resolução 68 de 2004. 59. Segundo a resolução 466, a pessoa jurídica de direito público ou privado habilitada para exercício da atividade de vistoria de identificação veicular sujeita-se à seguinte sanção administrativa, entre outras, conforme a gravidade da infração e sua reincidência, aplicados pelo órgão executivo de trânsito dos estados e do DF, a que estiver vinculada, observada a ampla defesa e o contraditório. Veja, então ele está falando assim, poderá ser aplicada uma penalidade. Então essa eu não falei, embora eu tenha tratado dessa resolução, mas eu não falei sobre isso. Então veja, eu falei isso em aula. Proibição da participação de sócio ou proprietário de pessoa jurídica habilitada que exerce sua atividade empresarial regulamentada. Na verdade, isso não é uma penalidade, isso aqui é um impedimento, nós falamos sobre isso em aula. Então, na verdade, não é uma penalidade, é um impedimento. Suspensão das atividades por 60, 90 e 120. Na verdade, a suspensão ela vai por 30, 60 e 90, 120 não existe. Então, está errado. C. Suspensão de acesso aos 60, 90, mesma coisa, 30, 60 e 90. Está errado. Suspensão do credenciamento e advertência por escrito. Suspensão do credenciamento não existe, existe a suspensão do acesso ao sistema e o gabarito correto é a E, que está de acordo com a 466 de 2013. 60, vamos lá. Essa aqui eu também dei a resposta num dia antes da prova, que eu falei sobre os meios de constatação da infração de embriaguez. Eu falei o seguinte, ó, confirmação da alteração da capacidade psicomotora, em razão da influência do álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, dar-se-á por meio de procedimentos a serem realizados no condutor de veículo automotor pelas autoridades de trânsito e seus agentes tais como. Então, veja, ele traz 3 alternativas e ele quer saber quais são corretas. Então, quais são os procedimentos?
Veja, eu vou ler primeiro o 2, prova testemunhal, imagem, vídeo ou qualquer outro meio de prova adquirido em direito. Isso está no artigo 277, isso está no artigo que a gente estudou, no código, e também falei disso na resolução. T. Teste de aparelho destinado à medição de teor alcoólico no ar alveolar, que não se trata de medida prioritária. Veja, nós também falamos que o bafômetro, o etilômetro, né, conhecido vulgarmente como bafômetro, ele é o prioritário. Primeiro eu vou usar ele, depois aí que eu vou dar prioridade para usar ele, depois eu vou usar os demais. Mas a grande pegadinha aqui, ó, essa aqui você já matava 3 e 3. E a 2 está correto. Então veja, eu matava 3 e 3, 2 está correto e a 2. Então ficaria ou só a 2, ou a 1 e a 3. Mas o problema aqui é o seguinte, olha que pegadinha, é exames realizados por laboratórios especializados, indicados pelo órgão ou entidade de trânsito competente pela Polícia Rodoviária Federal. Veja, pela Polícia Judiciária. Eles só trocaram essa palavra aqui, ó. Essa palavra aqui. Então veja que complicado. Então, na verdade, o gabarito correto é a, porque só a alternativa 2 está correta. Veja, pessoal, aqui nós encerramos as 20 questões, trouxemos o gabarito de uma a uma, e eu contei. Então, veja, das 20 questões que foram cobradas na prova de oficial, eu falei a resposta de 15 questões na data anterior da prova. Veja, eu falei de 75% das questões num dia antes da aula. É nisso que nós nos preparamos, é isso que o curso Pimentel se preocupa em trazer a melhor preparação para o seu aluno. Eu agradeço, muito obrigado e até a próxima.